Bitelo de saída é bom ou é ruim pra gente? Começando mais este conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link tá na descrição. Eu tenho uma tese que pela primeira vez talvez esteja sendo contrariada. Não é bem uma tese, mas é um sentimento assim de que, tipo, cara, sempre vender bons talentos é ruim. No frigir dos ovos é ruim para o clube. Porque o modelo de negócio, né, do clube é o futebol. Então, tu revela um craque e com essa grana tu não consegue contratar alguém da mesma do mesmo talento, do mesmo tamanho, né, da mesma que vai te ajudar igual dentro de campo. Então, essa lógica fria pressupõe que vender é ruim, né? Eu até concordo com essa lógica de alguma forma. O problema é que tem um ser humano por trás, né? Tem um jogador que tem seus anseios, né, suas metas de carreira, suas ambições e tal. Não tem como segurar, né? O clube, obviamente, consegue controlar uma coisa aqui ou ali, negar uma proposta assim ou assada, mas uma hora ou outra, se o cara for de um talento, de uma prateleira, assim, nível, sei lá, Europa e etc., o clube não vai, o clube brasileiro, né, um clube sul-americano não vai conseguir segurar. Então, eu penso que sempre que o Grêmio consegue reter por mais tempo esse talento, é mais benéfico para o clube, né, porque vai estar ajudando a ganhar Grenal, a ganhar Gauchão, a brigar pelos títulos grandes e tal. Então, eu prefiro ele em campo do que o dinheiro dele na conta. E eu acho que essa lógica ainda é válida, ainda se aplica para a maior parte dos casos, né? O clube de futebol, ele é de futebol, não é um banco, né? Então, quando a gente fala em superávit, em déficit e afins, são conceitos importantes, mas sempre desaguando no futebol. Por que é ruim um clube ter déficit, ter dívidas, ter problemas financeiros? Porque vai ter mais dificuldade de contratar bem, de pagar bons salários, de contratar até mesmo uma estrutura para esses jogadores desempenharem um melhor rendimento em campo. Então tudo desemboca no campo, né? Quando a gente fala de finanças, desemboca no campo, né? Então, só que assim, como eu sempre digo, tu revelar um craque na tua base é um atalho que tu pegou. Porque tu pega o craque da base, aí tu vende. Pra que tu vende? Pra ter dinheiro. Pra que tu quer ter dinheiro? Pra ter saúde financeira. Por que tu quer ter saúde financeira? Pra conseguir montar um bom time. Ou seja, contratar bons jogadores. Só que assim, tu já tem o bom jogador que veio da base, então tu já cortou todo esse caminho, né? Então eu sempre digo que essa retenção aí, enquanto, né, for possível, que chega um momento que é óbvio que se o cara for muito bom não tem como segurar, mas enquanto for possível eu sempre torço por ela. E aí chegamos no caso do Bitelo, que eu mencionei aqui no começo, que era uma exceção a essa minha regra, talvez, porque eu acho que tem dois fatores distintos, ou pelo menos um fator diferente, e o outro que eu não sei se é diferente ou se a minha percepção é que está diferente. O primeiro, eu vou começar por esse aí que eu tenho dúvidas. O primeiro é o momento do Grêmio, né? Eu agora passei a ser conselheiro do clube, estou acompanhando ali as reuniões, as finanças mais de perto, ali os balancetes e afins. E cara, é assustador, né? O jeito que o Grêmio ficou pós-Série B ali nesse quesito aí foi devastador, pior do que a gestão Guerra esperava, e já esperava algo ruim, né? Então, assim, a gente começa a entender. Aí que tá, eu não sei se a situação que tá muito pior do que a maioria das vezes, que eu acho que pode ser um pouco disso também, ou se eu é que tô um pouco mais inteirado ali, né, um pouco mais interessado até mesmo, porque tu não precisa ser conselheiro também para saber de vários detalhes, né, mas talvez eu esteja um pouco também mais interessado. E quando tu começa a entender o todo,
talvez tu veja mais sentido em alguns movimentos que antes tu não via. Sabe aquela coisa de tipo, tu parece louco se tu tá dançando uma música que as outras pessoas não escutam, né? Talvez agora eu esteja escutando a música e entendendo um pouco essa dança, né? Então eu acho que tem esse fator, que eu posso estar mais interessado e isso me abre o olho de uma outra forma, mas eu também acho que a situação do clube é mais delicada do que já foi em grande parte dos 120 anos de história aí do Grêmio, né? Então, nesse sentido, cara, uma venda ela se faz necessária e ainda é pouco, né? O ideal seria ter uns 2 bitelos para vender ali ou até mais, né? Então é um respiro, é um desafogo, não é a salvação da lavoura, mas é um respiro importante. Então por este lado eu já começo a ver com bons olhos esse movimento, que até o momento em que eu estou gravando isso aqui não é oficial, né? Eu acho que não saiu em nenhuma rede oficial do Grêmio ou do Bitelo, mas já está bem encaminhado pelo que dizem. E o outro motivo, né, pelo qual eu estou olhando com outros olhos para essa negociação, e aí eu acho que é um sentimento meio generalizado do torcedor, ele passou a jogar muito mal de uns tempos para cá. E quando o cara passa a jogar muito mal, podem ter muitas explicações, né? Ele passou a jogar tão mal que, inclusive, perdeu a titularidade. Um cara que era o ano passado talvez tenha sido o principal jogador do Grêmio na temporada, eu diria que sim. E esse ano era ele e o Suárez, eram os dois melhores, ali pelo menos até o meio do ano, primeiro semestre aí de 2023, estava entre os dois melhores de um time que tinha Suárez, né? Então, ele despenca desse posto para reserva. E o time de fato melhora quando ele vai para reserva, né? Claro que tem o esquema que mudou também, mas é um pouco impressionante, é um pouco impressionante. E isso é um alento, né? A gente, se fosse aquele Bitelo voando de outros tempos, eu estaria com o coração mais sangrando com essa saída. Mas isso de certa forma nos dá uma paz, né? É tipo um término de relacionamento que tava uma bosta ali os últimos tempos, então talvez tu não vá sofrer tanto do que se tu, como tu sofreria se tomasse um pé na bunda de um relacionamento que estava aparentemente, pelo menos, né, para ti, tudo bem. Então tem esse atenuante, digamos assim, mas é um atenuante ruim, né, no frigir dos ovos, porque é um atenuante que fez com que o valor fosse inferior ao que o Grêmio talvez sonhava. Né? Ele está saindo por 10 milhões de euros, o Grêmio tem 70%, eu acho, né, de direito nesse valor, mas isso foi o mínimo que o Grêmio estipulou. O Grêmio meio que bateu o pé assim, ó, menos de 10 milhões a gente não aceita. E veio 10 milhões e veio chorando, né, de chiripa, assim, porque aos 45 do segundo tempo, na Rússia, um dos poucos mercados ainda abertos no mundo ali, né, então, assim, grandes centros passaram batidos pelo Bitelo, clubes maiores também. Se ele tivesse mantido, talvez, até com a vitrine Suárez, né? Porque o mundo meio que acompanha o que o Suárez está fazendo, né? Daqui a pouco, se o Bitelo está sendo protagonista ali nesse segundo semestre ainda e mantendo aquela... Cara, de repente brilha, ele já está no limite da idade que a Europa costuma absorver, né? Tá com 23, é a tampa, é o limite, assim, né? Então, então foi meio que no mínimo que o Grêmio queria, e isso é a parte ruim, mas a parte boa é que talvez a gente já tenha assimilado um pouco essa saída, até com o time já se ajeitando sem ele, e não vá sentir tanto, né? Mas, de forma geral, foi um cara que ajudou bastante o Grêmio, fez gols em Grenal, mais de um, né? No plural. Corre muito, ele é um cara que num Grêmio que eu reclamo muitas vezes de parecer não ter saúde, né? Uns caras que não conseguem marcar sob pressão às vezes, uns caras aparentemente acima do peso e não sei o que, e um caminhando, outro trotando. Eventualmente eu reclamo disso, né? Desde o ano passado, né? Enfim, o Bitelo às vezes era um desafogo nesse sentido, corria por 2, por 3 e
e vai fazer falta. Mas como eu estava dizendo, ele vem mal neste momento, e quando o cara vai mal podem ser vários motivos. Um motivo que eu acho que é o mais simples, a galera às vezes bota rapidamente nessa caixinha porque simplifica muito, né? É um motivo psicológico. E aí podem ser questões particulares, pessoais ali, ou questões de estar com a cabeça já na Europa, né, na contratação. Muita gente bota nessa conta aí. Não sei. Cara, e às vezes pode ser que o cara não era tudo aquilo e estava numa fase iluminada. Né? A gente já cansou de ver jogador que às vezes, porra, tem 6 meses, às vezes até um ano, que quebra tudo assim e daqui a pouco vende para não sei onde, nem farda no time. E aí vai lá pro Porto B, e aí do Porto B volta para cá, ainda com uma grife, né, de Europa, e pega, sei lá, um Atlético Mineiro, um Grêmio, não sei o quê. Aí daqui a pouco não rola, e daqui a pouco tá no Goiás, sabe? Um cara que chegou a ser contratado pelo Porto, ou pelo Valência, ou pelo, sabe? Em algum momento, assim, tipo, se pensou que era um cara e era fogo de palha, né? Então tem a chance de o Bitelo ser isso. Nós vamos ver como ele vai se sair lá na Rússia, né? E a gente vai poder dizer no futuro, puxa, vendemos barato ou perdemos um grande reforço para a Libertadores de 24, se o Grêmio se classificar, né? Ou até mesmo para essa reta final de Brasileirão. Ou a gente pode dizer assim, aquele Bitelo de 2022, começo de 23, foi ilusão, não existe mais, e vendemos bem, vendemos na hora certa. Vai saber, vamos acompanhar, torço por ele, torço até pro Grêmio no futuro se arrepender de ter vendido por tão barato, torço para que ele exploda e brilhe lá, o guri merece, mas quando tem muito ponto de interrogação aí nessa história, eu acho que não tinha outra alternativa mesmo do que abrir as portas para ele voar e fazer a carreira lá fora. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.